tudo bem? Estamos hoje na terceira parte do nosso Espiritualidade na Saúde Física e Emocional. Terminamos a parte 2 com uma pergunta. É possível um corpo doente com um espírito saudável? Guardemos essa pergunta novamente. Por quê? Porque hoje nós queremos partir para um outro aspecto importante, que é tratar da sede dos nossos problemas. Aonde fica esse lugar onde estão as situações difíceis? Aonde fica o medo, por exemplo? Aonde estão aquelas pequenas coisas que, como lá na história inicial, uma pequena discussão, aonde é que tudo isso fica e onde é que tudo isso pode repercutir na nossa saúde emocional, psíquica ou física, chegando até o nosso físico. Qual é o órgão que é afetado primeiro? Nossa, é interessante, porque muitas vezes, e dentro da psicossomática, essa é uma das funções, é analisar o órgão que está manifestando aquilo que a pessoa está dizendo que sente. Mas os exames detectam realmente a causa de uma doença? Olha, eu não quero uma discussão com os nossos queridos médicos, porque realmente não é essa a ideia. Você vai no médico, você tem o diagnóstico de alguma doença, mas a pergunta vai além. Existe algum exame que realmente mostre, tipo, a causa, aquilo que realmente está acontecendo com aquele órgão ou com o corpo que está doente? É a parte física realmente? Por quê? Porque daí nós queremos perguntar o seguinte: existe algum raio-x, alguma máquina que consiga examinar e detectar as nossas emoções? A não ser, e olha, vem assim, vem essa ideia para nós pensarmos. Não somos nós mesmos que podemos falar de nossas emoções? Existe um ditado popular muito sábio, utilizado por muitos pensadores. Quando a boca cala, o corpo fala. E é interessante porque toda a psicanálise, por exemplo, toda a psicologia, porque o Freud é o pai da psicologia, ele traz toda a fundamentação em cima disso. Um corpo está manifestando aquilo que a pessoa não conseguiu dizer, aquilo que ela não conseguiu falar. Todos já escutamos essa frase. Se você escuta o seu corpo, presta atenção, você pode entender o que está acontecendo com ele. Porque médico nenhum e exame nenhum vai poder compreendê-lo melhor do que você mesmo, você mesma. A nossa saúde física e emocional seria muito diferente se nós parássemos para nos escutar, para nos perceber, para fazer esse papel de entender realmente o que é que estão dizendo na psicossomática, na neurociência, que está fazendo avanços maravilhosos nos dias de hoje. Avançaram tanto os estudos, estão indo tão longe, que hoje em dia já temos mapa corporal da influência das emoções em nossa vida. Olha que interessante, olha que maravilhoso. Foram os finlandeses em 2014, na Universidade de Aalto, podem pesquisar, Universidade de Aalto, é bem assim mesmo, A-A-L-T-O. Eles fizeram um estudo, eles conduziram um estudo em que comprovaram que as manifestações físicas e então as doenças junto com isso são influenciadas pelas emoções. E aí, se você for pesquisar na internet, é interessante que você vai encontrar esse mapa. E aí fica aquela pergunta assim: quais são as emoções que mais causam problemas? E ao contrário, quais são as emoções que melhor contribuem para
a nossa melhoria de saúde. Pessoal, eu vou deixar isso como um spoiler. Eu só posso dizer que alegria, amor, com certeza precisam ser implantadas em sua vida se você quer ter uma saúde melhor. As demais, eu gostaria que você fosse em busca. Porque aí a pergunta que nós poderíamos fazer, ou as perguntas, talvez, uma delas seria assim: qual a emoção você precisa e pode cuidar ainda hoje? Qual comportamento coloca a tua qualidade de vida em risco? Veja bem, se nós falarmos com um nutricionista, ele vai dizer que você pode comer tudo, desde que você coma com moderação. Tudo na vida é a quantidade, a qualidade e não o excesso. O excesso é que sempre nos causa risco. Você está colocando em risco somente a sua vida ou a sua encarnação? Essa pergunta é profunda. Levaria mais um tempo para nós falarmos só sobre isso. Quer dizer, o que é que você vem fazendo em sua vida que você não está prestando atenção, não está cuidando e que realmente pode, no final das contas desta existência, nesta encarnação, fazer você perceber que você está desperdiçando muito tempo cuidando da doença. E aí, vamos voltar lá, como já falamos em Jesus. Ele veio, ele está entre nós, porque ele é o médico das almas, da alma. Somos seres multidimensionais e nós estamos em constante transformação, mesmo que não queiramos. Uau! Mas dentro da doutrina espírita não se fala que uma das coisas mais importantes é que você precisa fazer a sua transformação moral, a sua tal famosa reforma íntima? Pessoal, vamos pensar um pouquinho melhor. O nosso corpo é tão sábio, mas tão sábio. Deus é sábio em criar um corpo em que nós habitamos, que passa por transformações mesmo que não queiramos. Cabelo cai, unha cresce, cai, quebra, a gente tira. A pele vai envelhecendo. Então, transformações vão acontecer mesmo que você não queira. Porque aí nós podemos pensar que o funcionamento dos nossos genes, da nossa genética, né? Porque a genética e a epigenética hoje em dia, elas mostram que os nossos genes são capazes de gerar alterações com nossas questões emocionais. Esse é um dos pontos fundamentais desta pesquisa feita pelos finlandeses. As alterações podem acontecer nas questões emocionais, sociais, espirituais, mentais. Não são somente físicas, como se acreditava no passado. Então aqui fica a dica. Vamos procurar ler um pouquinho melhor a nós? Vamos procurar interpretar um pouquinho melhor a nós mesmos? Enquanto não decidimos buscar em nós mesmos, dentro de nós, numa jornada de autoconhecimento profunda, nós não seremos totalmente saudáveis. Alguns fatores que contribuem para nós pensarmos nisso. Falta de autocontrole. Você tem discutido por qualquer coisa? Lembra da nossa história? Você não está controlando coisas que seriam importantes em sua vida? É um dos fatores que pode te levar a adoecer. Experiências traumáticas. Pessoal, nós temos áreas para tratar de tudo. E uma delas para tratar o psíquico, porque os traumas precisam receber o seu devido lugar. Nós tivemos um programa há pouco tempo atrás com a Elci Cruz, que veio mostrar para nós o quanto tudo está gravado em nós. Então, precisamos trabalhar. Os processos de outras vidas, nós não estamos aqui vivendo a primeira vez. Somos espíritos, somos espíritas, acreditamos em reencarnação. Outras crenças também acreditam nisso. Abusos, imprudências, excesso, como falávamos antes. Você pode passar por um acidente grave e isso pode alterar. E aí precisa trabalhar a adaptação.
Você também pode ter influências espirituais. E por que nós deixamos esse por último? Porque muitas vezes o espírita adora dizer que tudo é influência espiritual. Não, meus caros, nem tudo é influência espiritual. Não é assim que nós devemos cuidar de nós mesmos. Porque toda enfermidade representa um processo de cura da alma. Lembra lá que nós falávamos? O corpo é o caminho para que o espírito possa manifestar algo que está errado faz tempo. Então, é uma possibilidade, um despertamento para a nossa própria essência. Leva sempre ao despertar. Após sair de uma doença grave, as pessoas começam a rever a sua vida, inclusive enquanto estão doentes. Então, olha só, lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz, através das mãos de Chico Xavier, no capítulo 10, dê uma conferida, Sonambulismo Torturado. Olha o que ele diz em um determinado trecho, na página 107, no volume que nós utilizamos. A perfeita entrosagem dos elementos psicofísicos filia-se à mente. A vida corpórea é a síntese das irradiações da alma, dentro para fora. Não há órgãos em harmonia sem pensamentos equilibrados, como não há ordem sem inteligência. Repetindo, não há órgãos em harmonia sem pensamentos equilibrados, como não há ordem sem inteligência. Então, vamos à pergunta que ficou? Pode sim um espírito altamente já em harmonia, usando a sua inteligência, estar com um corpo doente. Por quê? Porque no pensamento ele já se curou, mas o corpo padece. E o corpo padece porque muitas vezes é isso que precisávamos para aproveitar essa nossa encarnação. E aí fica a seguinte dúvida para nós pensarmos. Você já parou para pensar se as coisas estão realmente no lugar que deveriam estar em tua vida? Até a próxima.